Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica e especialista de logoterapia também, aqui no programa Viver Bem, que é o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E você, amado ouvinte, nesse domingo gostoso, que pode estar almoçando, que pode estar no trabalho, ou simplesmente ouvindo aqui a nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. Nós aqui do programa Viver Bem contamos com a sua colaboração. Hoje tem um tema bastante interessante que foi a pedido de uma querida ouvinte que não quis se identificar. Mas ela pede para que abordemos o tema, o assunto, necessidade de ter reconhecimento. E você, querido ouvinte, pode colaborar com a gente, dando sugestões de pautas para os próximos programas. Você pode tirar as suas dúvidas, então pegue uma canetinha e anote aí o nosso e-mail, que a produção da rádio está aqui esperando o seu contato. Anote aí, viverbem@radiocatedral.com.br. Todos os domingos estamos no ar a partir das 12h30. E hoje, para falar sobre esse tema, foi a nossa convidada que faz parte do grupo dos psicólogos católicos aqui da nossa diocese. Ela, maravilhosa também, tem uma especialização humanista, doutora Tânia Simões, ela que é psicóloga clínica lá da Tijuca, gente, e é da paróquia São Francisco Xavier. Ela foi convidada para abordar esse tema porque também é especialista. Boa tarde, Tânia, é uma alegria ter você aqui com a gente hoje. Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo. Agradeço o convite de estar aqui com vocês, de poder falar com vocês e para vocês. Eu sou psicóloga clínica, atuo na Tijuca. Nós fazemos junto, no mesmo consultório, um trabalho social, né, com atendimento social. E para a população, Tânia, esse atendimento social é dentro da paróquia? Não na paróquia, eu faço no consultório, porque as pessoas nos procuram, perguntam, né, se é possível um atendimento social. E que é um valor social. Exatamente. Que não é o mesmo valor do nosso, da nossa tabela, né? Exato. Como psicólogo. Uhum. Que interessante. Então, isso permite acesso a toda e qualquer pessoa que precise e deseje fazer psicoterapia, ou seja, ser acompanhado por um psicólogo. Exatamente. Parabéns, Tânia, por esse trabalho. Muita alegria mesmo. Então, você é lá da paróquia São Francisco Xavier, né? Isso. E você sabe do tema, que foi a pedido do ouvinte. Pode contextualizar um pouquinho, Tânia, essa necessidade de ter reconhecimento? Posso sim. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que todos nós precisamos ser reconhecidos. Isso já começa quando nós somos crianças, né? Precisamos de respeito, do carinho, daqueles que nos rodeiam. Respeito pelo nosso jeito de ser, que pode ser diferente dos próprios pais, dos irmãos, daqueles que estão à nossa volta. E carinho para que possamos ser aparadas arestas daquilo que ainda é bruto em nós. Então, por exemplo, se um filho é determinado, então ele acaba gritando, brigando, argumentando demais, a gente tem que ter o cuidado como pai de não apagar a determinação, mas ajudar para que ele possa saber como usar, onde usar, de que maneira ele pode se colocar determinado sem precisar desse comportamento. Então o trabalho é auxiliar e não apagar aquilo que já está se formando nas crianças, né, em cada um de nós. Que acaba sendo características, né? Sim, da personalidade de cada um. Muito interessante isso que você está colocando, Tânia. Porque muitas vezes acontece, Sônia e ouvintes, que quando o pai não sabe lidar com aquela situação, ele tenta fazer com que aquilo suma. E você acaba apagando um valor, uma característica, algo que é próprio de alguém. Ao passo em que você auxilia no comportamento daquela característica, aquilo fica dentro dele e ele vai poder usar para o resto da vida. Como isso é muito importante para cada um de nós. E vermos que aquilo que é nosso, que é meu,
está sendo valorizado e correspondendo a algo melhor para cada um de nós. Sim, aí você fala desse lugar da singularidade, né? De cada Sim. ser humano que desde criança e na sua dinâmica familiar, o quanto é importante essa presença paterna, materna, né? Sim. Nessa dinâmica e nessa constituição do ser que daqui a um pouco é adulto, né? Passa Exatamente. a ser um adulto. Então, tem que se falar, quando fala de necessidade de reconhecimento, da importância que os vínculos vão fazer na parte do ser humano, né? Porque o vínculo vai dar confiança, ajuda a reconhecer os nossos valores, nossas virtudes, nossas capacidades, e a cada vez que isso, né, é reconhecido por cada um de nós, vai nos levando à maturidade e à integridade. A gente vai sabendo quem nós somos, o que somos capazes, o que podemos fazer. E aí sim, nós podemos responder aquilo que vem do meio, do externo. Vamos poder, a partir daquilo que tem em nós, que outras pessoas começaram a ver, nos falar, e a gente passa a absorver como nosso, a responder aquilo que vai acontecendo ao nosso redor. É uma situação, é uma dificuldade, é um trabalho, seja onde a gente estiver, um estudo, a gente vai poder responder com aquilo que nós temos. Isso é a necessidade primeira, né, a necessidade de reconhecimento. Quem eu sou? Para que eu possa responder a tudo aquilo que vai vir até mim. As adversidades do mundo. Então, o que você está dizendo, Tânia, que é bem verdade que todos nós, seres humanos, precisamos ser reconhecidos. Isso começa lá na nossa história, na nossa dinâmica familiar, como eu bem coloquei, né? E isso, pelo contexto que você pontua, me leva a entender que não é uma questão de egoísmo ou de orgulho, ou seja, o reconhecimento não é questão de egoísmo, de orgulho, vaidade ou imaturidade, e sim uma necessidade inata nossa do ser humano desde o nascimento. É isso mesmo. Isso. A gente não pode confundir, porque muitas pessoas estejam na clínica se perguntando, eu estou sendo egoísta? Sim, é verdade. Né? E a gente começa a conversar com as pessoas que não. Ela está simplesmente olhando para si, porque é necessário. Quando eu olho para o outro, se eu não olhei para mim mesmo, eu não sei nem reconhecer o que o outro tem. Nem a diferença, eu quero que os outros sejam iguais a mim, né? E muitas vezes eu quero ser igual aos outros. Então aquilo que é próprio meu eu não consigo usar. E quando eu não uso aquilo que é meu, o que é do outro, quando eu vou usar é meio capenga. Não consigo usar de maneira nenhuma. E me frustro, fico decepcionada, me cobro. Então há uma cobrança excessiva nos dias de hoje sobre o que eu tenho que dar conta, de que maneira eu tenho que dar conta, né? E aí entra a parte negativa da necessidade de reconhecimento. Se eu tenho que dar conta de tudo e eu tenho limitações, né? Não consigo fazer tudo, né, do ser humano. Sim. Então eu acabo me frustrando, me cobrando, me machucando e sofrendo por causa disso. Isso tem sido muito comum. É isso que você está colocando, essa cobrança, né, até social, nos tempos de hoje. E você, Tânia, que eu sei que tem um trabalho brilhante, que atende, acredito, todas as idades, eu não me recordo, né, mas também aos adolescentes, não é isso, jovem? E essa cobrança, ela afeta mais essa idade da adolescência, dos jovens, por uma questão que a gente vê hoje. Eu costumo chamar da felicidade editada, né? Que está na palma da nossa mão, as redes sociais. Isso afeta muito essa idade? Você vê isso na clínica? A gente vai percebendo que, assim, afeta, mas é um momento onde ele está buscando outros reconhecimentos. Se até enquanto ele era criança, ele era reconhecido como filho, né? Ele era reconhecido por aquilo que os pais falavam, ali ele quer reconhecer como ele mesmo. Então começa a desgarrar um pouco. Então é mais uma cobrança de fora, porque ele está doido para conhecer o que está no entorno, né? Essa cobrança maior acontece quando entra na juventude, quando vai trabalhar, quando entra na universidade. Aí é uma cobrança interna muito grande, porque eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que saber tudo para estar ali, eu não posso errar. Isso tem sido muito comum, quando vê assim, não posso errar, assim, como não? Né? A gente erra, né? Exatamente. Nós não podemos todas as coisas, nós temos um limite de conhecimento, nós temos um limite do que o nosso corpo, o nosso ser pode fazer, e com isso, quando eu conheço os meus limites, eu posso ampliar
até onde ir, o que fazer, posso buscar ajuda quando necessário, posso pegar aquilo que está limitado e fazer com que se torne maior. Agora, só olhando para mim que isso é possível. E você, querido ouvinte, que está nos ouvindo nesse programa que é dos psicólogos católicos, você pode participar também, colaborando aqui com a gente, fazendo suas perguntas, tirando as suas dúvidas. E o tema hoje é necessidade de reconhecimento. Foi uma ouvinte que passou e-mail para viverbem@radiocatedral.com.br. Essa ouvinte não quis se identificar, mas ela pede que nós possamos falar, nós psicólogos. Estou aqui nos estúdios da Rádio Catedral com a doutora Tânia Simões, ela que também é psicóloga e é católica, do grupo dos psicólogos. Então voltamos aqui, Tânia, com o tema reconhecimento. Ser reconhecido ou ser valorizado significa a mesma coisa, Tânia? Se nós tomarmos como se ser reconhecido, como um desejo de ser reconhecido, uma necessidade de ser reconhecido, que é como se eu buscasse fora aquilo que está aqui dentro, né? A gente pode dizer que há diferença entre as duas coisas. Então, buscar esse reconhecimento, muitas vezes, é um desejo de encontrar algo que não está encontrando dentro de si. Então, uma necessidade de aplauso, uma necessidade de elogio, é um preenchimento de uma falta, de algo faltante em si, que não consegue reconhecer, buscar. Então, esse elogio vai dizer, então eu sou assim. Né? Entendo. Valorizar seria justamente, eu tenho dentro de mim e alguém viu. E mostrou. Então eu sei que está ali e alguém percebeu. Na verdade, eu fui percebida, fui valorizada. E o quanto tudo isso, tanto o reconhecimento quanto o valorizado, quando você chama atenção, me faz pensar no dar valor. O quanto essas duas vertentes que parecem a mesma coisa é necessário para o bom desenvolvimento psíquico, social e biológico também, porque é consequência, né, do ser humano, não é, Tânia? Exatamente. E se isso não está bem regulado, onde eu coloco as minhas expectativas no outro, onde eu busco no outro aquilo que está dentro de mim, isso gera sofrimento, isso gera briga dentro de casa, porque gera frustração. Eu tento a todo momento agradar o outro em busca dele me responder a isso. Dizer que eu estou fazendo bem, que eu estou fazendo certo. Quando isso não chega, pronto, é muito difícil. Isso acontece dentro de casa, acontece com os filhos, com o marido, acontece com os amigos, no meio de trabalho. Ao passo que eu faço o meu trabalho porque eu sei daquilo que eu sou capaz, o outro consegue enxergar e valoriza aquilo que eu estou oferecendo. Sim, então é um incentivo para que todos nós, né, possamos estar atentos para valorizar o outro, o nosso próximo, para amá-lo, reconhecê-lo também, nossos filhos, nossas crianças, nossos sobrinhos, aquele que está mais próximo, não é, Tânia? Sim. Porque estaremos fazendo o bem, né? A ouvinte que pediu esse tema, necessidade de reconhecimento, ela abre uma questão. E aí eu passo para você, Tânia Simões. Por que tenho ou sinto necessidade de ser reconhecida? O que ela quer saber é a origem disso, né? De certa forma, eu acho que você já até pontuou, mas podemos responder mais diretamente? Sim. Essa necessidade de reconhecimento, como foi dito, é algo natural. Sim. É algo que faz parte do meu crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto alguém que vive no mundo junto de outras pessoas. Então, o outro, quando olha para mim, o outro, quando fala comigo, quando fala de mim, me auxilia no meu crescimento. Eu não estou sozinha no mundo. Eu estou junto com o outro. E junto com o outro eu vou me formando, eu vou me construindo, eu vou sendo alguém nesse mundo. Que bonito. E isso você remete àquela dica ou aquilo que você trouxe, que é o vínculo. Sim. Né? Então, quando você está junto com o outro, você está formando o vínculo. Exatamente. Ser reconhecido. Então, Tânia, quais as maneiras ou as formas, né, de demonstrar um reconhecimento? Nós podemos demonstrar um reconhecimento ao olhar para o outro, né? Eu ter esse olhar atento
Eu acho que a gente vive num mundo muito corrido e falta um pouco da gente olhar para o outro, ver que características estão ali, procurar o valor certo. Muitas vezes a gente procura o que ele não é capaz de fazer, mas procurar o que ele é capaz, valorizar aquilo que ele pode fazer, aquilo que está presente naquele momento, não ficar esperando o próximo momento para fazer um elogio. Elogiar é agora por aquilo que ele fez, porque daqui a pouco aquilo passa. Então a atenção é o que há de mais importante para poder realmente fazer esse reconhecimento acontecer, fazer o outro crescer e estar atento a nós também para que possamos crescer. Quantas vezes a gente fica olhando para a característica do outro e esquece de olhar as nossas características, as nossas capacidades, e olhando para as nossas capacidades, fazer aquela capacidade crescer, buscar outras, Sim, porque a gente potencializar não... o que está escondido, né, Tânia? Isso. E aí você fala do elogio, é bastante bonito. Então, significa, penso eu, que reconhecer as pessoas e valorizar é uma lição que precisa ser feita na nossa vida, durante esse milagre que temos, que é o presente de Deus, que é a nossa vida. É isso mesmo. E a maioria das pessoas, todos nós precisamos de elogio. Um simples elogio dá um valor, dá um sentido, né, muito maior à vida de qualquer ser humano. Exatamente. Né? Uma outra coisa importante é receber a crítica não como algo negativo, mas numa possibilidade de mudança, uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de viver de uma forma diferente. Mas isso é tarefa fácil? Não. É receber a crítica? Não é fácil, né? E a gente está acostumado a receber a crítica sempre como algo negativo. Verdade. Então se torna algo difícil, mas a gente tem que começar a trabalhar isso em nós. Isso, até porque quando você fala, e isso a gente vê na clínica, né? Lá no consultório, você também, quando você fala que é importante que possamos receber a crítica, normalmente, que a gente vê com o paciente, é que ele se sente desvalorizado. Ele não olha com um olhar positivo. É isso? É um pouco disso mesmo. E como lidar com esse fato de ser desvalorizado? Qual seria um caminho que poderia ajudá-lo? Se você consegue se conhecer, se você consegue perceber que você tem valores, você estar mais atento aos seus valores do que ao desvalor que é dado a nós. Sim. A gente pode ouvir aquilo como uma pergunta, algo, para ver se realmente está em nós, porque muitas vezes nós somos desvalorizados, mas não por aquilo que nós não temos, mas porque é algo que o outro não entende, algo talvez faltando no outro e ele joga para nós. Sim, verdade. Então discernir, comum, né? Discernir se aquilo realmente fala da gente ou se fala da própria pessoa é um bom passo para que nós possamos saber se estamos realmente sendo desvalorizados ou se alguém está jogando sobre nós algo que não é nosso. É verdade. Então, quando você fala disso, você também fala do lugar do autoconhecimento. Então, Sim. A psicoterapia seria um caminho para que a pessoa pudesse compreender e apreender o como lidar com essa desvalorização que vem do outro, ou essa crítica que vem do outro. Poderia ser a psicoterapia? Poderia sim, é um bom lugar para isso. Porque a psicoterapia vai nos ajudar no caminho de volta para nós mesmos. Se a gente não esteve em contato conosco, a gente pode se perder. A gente é o outro, a gente é diferente, não consegue viver com o outro. Então a psicoterapia nos auxilia nesse caminho de volta, caminho para si. Quem sou eu? Para que eu ajo assim? Como fazer diferente? Que possibilidades eu tenho? Nos ajuda a refletir sobre nossos conceitos, as nossas crenças, os nossos comportamentos que foram construídos ao longo da vida. Excelente. Que a gente é criativo, a gente cria coisas pro bem, as coisas que às vezes dificultam a nossa caminhada. Então, por que não fazer diferente? Porque hoje eu não criar uma nova maneira de ser. Sim. E tá chegando aqui, Tânia, olha que interessante. Uma pergunta, a produção está encaminhando uma pergunta de um ouvinte. Quem precisa mais ser valorizado? O homem ou a mulher? Eu acredito que ambos precisam ser valorizados. Sim. Né? Cada um
talvez responda a essa valorização de uma forma diferenciada, porque nós fomos criados assim, né? Por mais que possamos caminhar juntos, cada um tem a sua necessidade de valorização. E a gente pode dizer que isso pode ser pessoal. Independente de ser homem ou mulher, esses graus de valorização vão mudar de acordo com a necessidade pessoal de cada um. Muito interessante isso, né? E qual a área da vida do ser humano, Tânia, que precisaria ser mais valorizado ou ter mais reconhecimento? Trabalho, vida pessoal, você poderia falar um pouquinho disso? Bom, eu acredito que assim, são fases da vida, né? Enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto em construção, a vida pessoal é muito importante ser valorizada. Tudo aquilo que ele traz, aquilo que ele tem, aquilo que ele apresenta, tem que ser muito valorizado. Sim. Quando a gente anda no mundo do trabalho, a gente continua com necessidade de valorização pessoal, mas ali no trabalho, descobrir o que eu posso fazer, o que eu posso colocar, algo que alguém olha para mim, olha como é que você faz e eu nem percebi. Então essa valorização, quando a gente entra nesse mundo adulto, no mundo do trabalho, também se torna importante. Então eu acho que para cada fase tem a sua importância, o seu grau de importância, seja o valor pessoal, seja as suas capacidades como trabalho, como pessoa, isso dentro de um casamento, valorizar o que o outro tem como é importante para formar o vínculo, para formar, para que eles possam caminhar juntos e viver algo que é próprio deles, né, como casal. Muito interessante isso, né, que você está colocando, porque fala do ser humano em seu desenvolvimento, em seu amadurecimento como pessoa humana e, claro, pontua que em todas as áreas precisamos ter nosso reconhecimento e nós, enquanto pessoas, seres relacionais, seres sociais, também precisamos, como você bem colocou na pergunta anterior, de estar atentos ao outro, ao reconhecer, né? E como é gratificante, como cura esse vínculo, né? Cura muitas doenças de ordem psicológicas, emocionais, quando uma pessoa é reconhecida. Muitas das vezes o verdadeiro salário, é claro, né? Todos nós precisamos de salário, mas o nosso verdadeiro salário está nesse reconhecimento, numa palavra de elogio, né? Uma pessoa, um funcionário, por exemplo, que se dedica, que veste a camisa, metaforicamente falando, né? Veste essa camisa da empresa, se dedica, o horário dele é de sair às 17 horas, mas ele fica até às 20 horas. Uma palavra de reconhecimento, de elogio, cairia muito bem, não é isso, Tânia? Com certeza. E dê exemplos nos nossos relacionamentos cotidianos, não necessariamente no trabalho. O que poderia ser dado como dica aos nossos ouvintes, de forma de reconhecer o outro, até dentro de casa? O que seria? No dia a dia, é buscar aquilo que o outro está oferecendo. É uma palavra, um silêncio quando necessário. É você perceber o que o seu filho está fazendo. Muitas vezes não é muito aquilo que a gente gostaria, mas reconhecer ali algo além de um mau comportamento, né? E a gente poder auxiliar a lidar com aquilo. Acho que quando a gente fala sobre algo que está presente, né, aparente, e a gente auxilia a levar ao lugar certo, isso é auxiliar no dia a dia. Então, um elogio para o filho, é um elogio ao marido ou à esposa, é um elogio no trabalho, onde quer que a gente esteja. Se a gente pode falar sobre aquilo, o elogio não é tecer, né, diversas coisas, como você é bom, mas olha o que você está fazendo. Sim. É olhar realmente, esse olhar do outro para nós, que no final das contas é essa atenção que a gente quer. O elogio não é só a palavra, mas é a atenção que a gente recebeu porque alguém olhou pra gente. É verdade. Então, se a gente tem esse olhar atento pro outro, a gente percebeu o que você fez, aquilo já enche o nosso coração. Então, posso fazer mais. Mas e também, assim, você está falando e está me levando a refletir sobre as nossas dinâmicas familiar, né? A nossa dinâmica, eu sou mãe também, você também, e às vezes nós precisamos repreender, seja nossos filhos, nós precisamos apontar, seja o nosso marido, né? De algo que aí estamos denominando como crítica, mas que até isso precisa ser feito com amor.
Sim. Né? Para que o outro possa realmente acolher. Né? Porque não é só elogiar. Se algo precisa ser reconhecido ou ser criticado, mas que seja feito com amor. Exatamente, é isso. Né? Porque você olhar o valor, você olhar a pessoa, é também perceber que tem coisas ali que não estão de acordo, né, com o caminhar, não está de acordo com algo necessário. E você apontar isso serve para a reflexão da pessoa para mudança. Excelente, Tânia. Outra pergunta que me chega aqui, que a produção está encaminhando é: como eu posso ser mais reconhecida e mais valorizada? Uma ouvinte está querendo saber o que ela pode fazer para ser mais reconhecida ou ser mais valorizada. Eu acredito que sendo ela mesma. Sim. Ela se conhecendo, sabendo o que ela pode oferecer, sabendo que o outro precisa dela, indo atrás disso, né? Ou seja, ampliando as capacidades e fazer. Sabe? Fazer o que gosta, buscar aquilo que dá prazer no sentido de estar ali presente, fazendo aquilo que é necessário da melhor maneira possível. Então, o que você diz é fazer tudo com amor. Sim. Né? O que precisa ser feito. Quando você fala ser ela mesma, essa pessoa mesma, é fazer com autenticidade. Exatamente. Né? Porque muitas das angústias que aparecem em consultório, e você lida com isso também, é a frustração existencial. Quando aquela existência está frustrada, porque ela, na verdade, ela não consegue, ao lidar com as adversidades do mundo, ela não consegue ser autêntica. Sim. É isso? É isso. É isso mesmo. Há mais alguma dica que a gente possa dar? São duas coisas que eu acho que são importantes de falar. Sim. A primeira é que, assim, ser diferente não é ser ruim, não é ruim. Ser diferente é simplesmente estar numa diversidade de pessoas que não são iguais, porque nós somos únicos. Então, quando eu consigo me ver como única e diferente das outras pessoas, isso não vai fazer mal a ninguém, principalmente a mim. Né? Então, buscar refletir sobre as nossas capacidades, daquilo que nós podemos fazer. Excelente, Tânia. Uma pena o programa está chegando. Tinha um monte de perguntas ainda a serem respondidas, mas a produção já sinalizou que precisamos terminar o nosso programa Viver Bem, programa dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese. Todos os domingos estamos aqui nos estúdios da Rádio Catedral FM 106.7 com esse programa Viver Bem, para que ajude os nossos ouvintes a viver melhor a vida que se tem. Muito obrigado, quero te agradecer, Tânia Simões. Vou pedir para você deixar o seu contato para os nossos ouvintes, mas antes vamos dar uma dica de filme que pode ajudar a elucidar esse tema aos nossos queridos ouvintes. Eu trago hoje A Teoria de Tudo. Se recorda desse filme? Que é uma história de amor e de valorização da vida da pessoa humana, né? O filme conta toda essa história e não necessariamente a necessidade de ser reconhecido, mas como valorizar essa vida que a gente tem. Então, Tânia, eu te agradeço em nome da Rádio Catedral, agradeço a equipe do programa Elizabeth Martins e Isoneto Costa, e a você em especial, já recebe o nosso convite para um retorno aqui com a gente. Obrigada, Sônia. Obrigada, ouvintes, por estarem conosco nesse momento. Agradeço muito pelo convite e pela oportunidade de estar aqui para poder partilhar um pouco. Sempre. Meu nome, então, é Tânia e o meu contato telefônico é WhatsApp? Também. Tá. 99530-7278. Isso, e a doutora Tânia Simões, que faz parte aqui do programa da Viver Bem, ela faz parte do time desse programa e também do grupo de psicólogos católicos da nossa arquidiocese, que hoje é composto por 93 psicólogos. Se você conhece um psicólogo ou precisa de um psicólogo, também entre em contato com a gente. Tânia, você dá palestra também? Atualmente não, né? Sim, só o consultório mesmo, e faz o consultório de clínica social, no Valor Social também. Então, quero agradecer nessa tarde de domingo, essa presença, a sua audiência, querido ouvinte. E lembre-se, doutora Tânia Simões bem colocou,
A vida é única. Somos únicos e irrepetíveis. Então, que a gente viva bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.